eu quero chamar a sua atenção para o texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Abra aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 14, a partir dos versos de número 25 até o verso 33. Lucas 14, 25 a 33. Vamos fazer a leitura alternada deste texto. Esse texto vai servir como base para a nossa reflexão hoje. Diz assim o texto da Escritura: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meio para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Existem outros textos na Escritura, mesmo nos Evangelhos, que vão chamar a nossa atenção, em que o próprio Jesus vai chamar a nossa atenção para este custo de segui-lo, para o custo do discipulado. Mas eu acredito que talvez aquele que trate a respeito da necessidade de se considerar este custo, talvez seja esse texto que nós lemos aqui, o texto de Lucas 14. E a gente vai passar por ele hoje para poder ver como ele vai nos ajudar a entender quais são os termos, as exigências de Jesus para aqueles que querem se tornar seus discípulos. Então, a primeira consideração que nós precisamos fazer na nossa aula de hoje a respeito do custo de seguir a Jesus é que o discipulado, ele exige uma decisão consciente. Discipulado, irmãos, não é um salto no escuro. O compromisso com Jesus, o compromisso que nós assumimos com Jesus, não é um compromisso que nós assumimos sem a devida consideração de tudo o que está envolvido nessa relação de lealdade. E a gente vive em um tempo em que a experiência do cristianismo, para muitas pessoas e em muitos contextos, parece ter sido reduzida a uma experiência de autopreservação, né? A experiência religiosa cristã para algumas pessoas é o resultado, em muitos aspectos e dentro de muitos contextos, de um esforço constante para poder ganhar a própria vida. Então as pessoas procuram uma igreja cristã ou assumem compromissos com a fé cristã na busca de melhorarem a sua condição financeira, às vezes em procura de estabelecer melhor, de cuidar de um lar que tenha sido desfeito ou que esteja desestruturado. Então as pessoas estão procurando uma experiência religiosa que as ajudem nessa experiência. Existe gente que quer
alçar uma nova condição, um status social, ou preservar um status social já existente, gente procurando por paz, gente querendo prosperidade, gente querendo conforto. Existe todo tipo de aspiração, de intenção por trás das pessoas em suas experiências religiosas com o cristianismo, mas são experiências que não refletem a natureza do que é o discipulado, que é esse compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Então, mais do que um esforço para ganhar a nossa vida, nós precisamos nos lembrar que o chamado de Jesus para nos tornarmos seus discípulos é um chamado para nós perdermos a nossa vida. O chamado de Jesus para nós nos tornarmos seus discípulos é um chamado para nós perdermos a nossa própria vida. Há um custo envolvido no ato de seguir a Jesus e a gente precisa calculá-lo. Por isso que o discipulado exige uma decisão consciente. E algo que nos ajuda um pouco a considerar isso é logo o primeiro versículo que nós lemos aí, o versículo 25 do texto de Lucas 14. O evangelista está dizendo que Jesus ele está ensinando ali grandes multidões. Esse é o contexto desta palavra de Jesus aqui aos seus ouvintes. Ele vai narrar, a partir do capítulo de número 9, o evangelista Lucas, o trajeto de Jesus rumo a Jerusalém. E basicamente ele vai se esforçar ao longo deste trajeto para falar, para narrar alguns episódios em que Jesus dá instruções às pessoas que o seguiam. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto que nós lemos, nós vamos ver que existiam muitas multidões seguindo a Jesus. Então Jesus vai falar a essas multidões sobre quais são as exigências do discipulado cristão. Todo aquele que quisesse se tornar um discípulo de Jesus precisava estar ciente e precisava estar de acordo com os termos desse compromisso. Então Jesus não está falando, diferente do que algumas pessoas podem imaginar, ignorando o que diz o texto, Jesus não está falando apenas para seus seguidores, e eu digo seguidores aqui enquanto alunos, enquanto discípulos. Jesus não está falando apenas para os seus aprendizes, Jesus está falando para uma massa maior de pessoas. Está falando para todos aqueles que o seguiam. E havia gente que parava para poder ouvir Jesus pelos mais diversos motivos. Havia ali uma grande quantidade de gente curiosa. Gente interessada no que Jesus estava fazendo, nos seus milagres, nos sinais que ele apresentava. Havia ali gente de todo tipo. Dessa grande quantidade de pessoas, uma quantidade consideravelmente menor eram de pessoas que estavam, de fato, seguindo a Jesus como seus aprendizes, considerando o ensino de Jesus, andando com Jesus e aprendendo com ele, tendo comunhão com ele. E Jesus ele vai falar acerca das exigências do discipulado para todas as pessoas que o estavam ouvindo, não apenas para os seus discípulos. Então, esse é um chamado universal de Jesus. Jesus está convidando todas as pessoas a refletirem, a pensarem sobre as suas exigências, se estes indivíduos querem se tornar seus seguidores. Algumas pessoas costumam olhar para esse texto de Lucas para tentarem justificar de alguma maneira que existe uma espécie de categoria de elite dentro do cristianismo, dentro da experiência cristã ali, no meio das pessoas que compõem a igreja. E a gente já refutou isso, já chamou atenção para isso na nossa última aula. O discipulado, a experiência do discípulo de Jesus nunca é uma opção para os cristãos. Nós não nos tornamos pessoas cristãs, nós não somos salvos em Jesus, e talvez, a depender das nossas aspirações,
e da nossa experiência, aí então nós nos tornamos discípulos de Jesus. Isso não existe, isso não é uma opção, isso ficou claro para a gente na última aula. Mas há ainda quem insista em olhar para a experiência do discipulado como uma experiência que dura durante uma parte do tempo, uma parte da experiência do cristão. Talvez seja aquele primeiro momento do cristão ali ao se converter, aprendendo algumas doutrinas, algumas questões elementares a respeito da sua fé. Ou alguns vão dizer que não, o discípulo é aquela pessoa que leva o compromisso dele com Jesus até um outro nível, mas isso não é para todo mundo. Isso não existe. Isso definitivamente não existe. O discipulado não é para uma elite espiritual, mas o discipulado, Jesus está deixando claro aqui também, não é para curiosos descompromissados. Quem quer seguir a Jesus precisa considerar as exigências que ele faz. Precisa estar atento ao que ele pede. Precisa considerar quais são os termos deste compromisso. Ao longo da narrativa dos evangelhos, nós vamos ver experiências narradas nos evangelhos em que houveram indivíduos tentando, eu fiz menção a isso também na nossa última aula, houveram indivíduos que tentaram negociar os termos do discipulado com Jesus. A gente lembra do jovem rico, que eu fiz menção aqui, ou a gente lembra daqueles seguidores a quem Jesus chamou para o seguirem, que disseram, espera só um pouquinho, deixa a gente enterrar os nossos pais primeiro e a gente vai. E é interessante, né, porque às vezes a gente lê esse texto e pensa assim, né? Os pais desse pessoal tinham morrido, pode ter gente que pensa assim, tinha morrido, eles iam enterrar esse pessoal. Eu estava lá na rua, dando bobeira lá, né? Morreu meu pai, minha mãe, tá todo mundo... Não, irmão, quando eles falam assim, deixa a gente enterrar os nossos pais primeiro, aí eles iam esperar os pais deles morrerem, para aí depois eles seguirem a Jesus. Então, existem algumas experiências, são narradas no Evangelho, de gente tentando sentar à mesa para negociar os termos aqui dessa rendição com Jesus. Não funciona assim. Não é dessa maneira. O discipulado, ele é segundo os termos de Jesus, ele é segundo as exigências de Jesus, e gente descompromissada, somente curiosa, não tem vez com Jesus. Nós precisamos considerar o custo envolvido no ato de segui-lo. E qual é a primeira exigência do discipulado cristão que nós podemos ver no texto que nós lemos? Verso 26, nós vamos ver que o discipulado exige um amor supremo por Cristo. Então, logo no versículo 26, a gente vai ver que Jesus ele estabelece a primeira exigência para aqueles que querem se tornar seus discípulos. Jesus ele vai nos ensinar aqui que se nós queremos ser seus discípulos, nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Jesus não admite nenhum rival. Se nós vamos seguir a Jesus, isso implica lealdade total com Jesus. De uma maneira que todos os nossos afetos, então, eles vão ser reorganizados à luz do nosso compromisso com Jesus. Veja aí o texto. Ele diz assim no verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Algumas versões vão traduzir aí este verso de número 26, no lugar aí de aborrecer, o verbo aborrecer, eles vão traduzir o verbo como odiar. Algumas versões dizem assim, que se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E essa é uma afirmação assim muito chocante, não é? Ela é muito forte, essa afirmação de Jesus. Só que
à luz do ensino da Bíblia, a gente vai compreender que Jesus ele não está ordenando aqui o ódio literal. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos odiar aquelas pessoas que compõem o nosso círculo mais próximo de afeto e de contato, né? Os nossos círculos sociais mais próximos. Jesus não está dizendo que nós devemos odiar, mas a linguagem neotestamentária aqui, a linguagem utilizada por Jesus aqui, ela é usada para estabelecer uma comparação entre lealdades. É como se Jesus estivesse ensinando que qualquer um que queira se tornar um de seus discípulos, precisa ser leal a ele em detrimento de todas essas outras classes de pessoas. Deve ser compromissada com ele. Então, amor e ódio, no contexto aqui, principalmente quando são influenciados pela linguagem, pelo hebraico do Antigo Testamento também, esse grego, com a influência do pensamento hebraico aqui, normalmente não se refere a um tipo de emoção, não, mas se refere a compromisso. Então, a ideia de Jesus aqui seria como que a ideia de escolher entre um e outro. É isso que Jesus está ensinando aqui. É ser mais leal a uma pessoa do que a outra. É basicamente como a ideia que nós vamos ver lá em Malaquias, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, quando é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 9. Quando Paulo diz, fazendo referência ao profeta Malaquias, né, amei Jacó e odiei Esaú, a ideia aqui é a mesma. A ideia é de escolher um e não escolher o outro. A ideia é basicamente essa. Então, Jesus não está nos ensinando aqui que nós devemos odiar literalmente a quem quer que seja. Jesus está aqui chamando a atenção dos seus ouvintes para ele, ensinando a eles que se eles quiserem se tornarem, se eles querem ser seus discípulos, eles precisam então entender que a lealdade deles a Jesus, o compromisso deles com Jesus, ele vem antes de qualquer coisa. Ele deve ser amado mais do que qualquer outra coisa. Quando a gente vai no Evangelho de Mateus, por exemplo, isso fica melhor esclarecido para a gente no verso 37, que diz assim, Jesus dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus não está dizendo que nós não devemos amar os nossos pais, mas está dizendo e ensinando que nós não devemos amá-los ou amar a qualquer outra coisa mais do que a ele. O discípulo de Jesus deve amar a Cristo acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outro relacionamento, mesmo aqueles seus relacionamentos mais íntimos. O que Jesus está reivindicando para si aqui, irmãos, é o que o próprio Deus reivindica do seu povo no primeiro mandamento. É ser amado acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. Então imaginem o choque para muitos daqueles judeus ouvindo essas palavras de Jesus. Eles sabiam que Deus era aquele que deveria ser amado, reverenciado acima de todas as coisas. E na experiência do povo judeu, na tradição judaica, abaixo de Deus, o relacionamento mais importante que eles tinham, que eles nutriam, que eles valorizavam, era o relacionamento com a sua família. E a sua família em um sentido mais amplo, né? Porque a nossa experiência e a nossa visão ocidental de família, ela é mais reduzida ali àquele núcleo duro da família, né? A gente entende família como pais e filhos, de um modo geral ali, aquela esfera ali. Mas até hoje, mesmo hoje,
Na experiência oriental, essa coisa da família assim mais ampla, ela é uma realidade. Então, família não é só pai, mãe e filhos, né? É todo mundo que vem agregado ali. É sogro, sogra, irmão, irmã, tio, tia, primo, prima. Né? É aquela festa, aquela bagunça. Então, para um judeu, amar a Deus sobre todas as coisas era uma coisa bastante compreensível. Eles entendiam, e entendiam na experiência deles até mesmo que eles guardavam este mandamento. E depois deste amor, que é o amor mais importante, que é o amor a Deus, eles entendiam que o amor à família é o mais importante. Aí, de repente, um rabino, um mestre judeu, chega para eles e fala assim: se vocês querem se tornar meus discípulos, se vocês querem me seguir, vocês precisam me amar mais do que a sua família. Mais do que qualquer coisa. Pode ter gente que olhava para Jesus e falava assim: quem que é esse cara aí? Nem conheço ele. Ele faz uns negócios interessantes aí, eu já vi. Já ouvi umas histórias. Mas como assim? Vou amar ele mais do que minha mãe? Vou amar mais do que o meu pai, né? A pessoa poderia se escandalizar. Mas ainda mais, certamente, eles se escandalizariam quando eles parassem para poder pensar assim: peraí, mas esse tipo de amor é o amor que Yahvé reivindica. É o amor que Deus reivindica. Mas Jesus reivindica, exige esse tipo de amor, irmãos, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E Ele deve ser amado sobre todas as coisas. Então, o discipulado ele começa com essa reorganização radical dos nossos afetos. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, Cristo deve ser amado mais do que todas as outras coisas em nossa vida. E isso confronta a realidade da nossa própria experiência de vida, do nosso coração pecaminoso, da idolatria que nós muitas vezes cometemos, este pecado do qual também nós nos fizemos culpados. Todas as vezes, irmão, que alguma coisa ocupa esse lugar de prioridade absoluta no nosso coração, seja a família, seja a carreira, seja a nossa segurança, ou seja, Jesus está dizendo aqui, a nossa própria vida. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Isso está se colocando entre a nossa relação com Jesus. Jesus está nos ensinando aqui, se nós queremos ser seus discípulos, que o que ele exige é um tipo de amor e de lealdade que são exclusivos, absolutos, totalmente centrados nele. E diante disso a gente devia se perguntar se talvez na nossa experiência de vida não existe alguma outra coisa que nós amamos mais do que a Jesus. Se Jesus nos pedisse algo, assim como ele pediu a tantas pessoas que passaram pelo seu caminho, se Jesus nos pedisse algo, assim como ele pediu àquele jovem rico, será que nós entregaríamos aquilo que ele, porventura, nos pedisse? Ou será que, como aquele jovem rico, a gente ia se entristecer, dar as costas para Jesus e seguir o nosso caminho, porque nós amamos muito aquelas coisas para poder abrir mão delas? Meu irmão, Jesus não admite rival. Seus discípulos devem amá-lo como Deus, sobre todas as coisas, com todo o seu ser, até ao ponto de mesmo amores legítimos que nós nutrimos por nossa família ou por algo em nossa vida que seja lícito, legítimo amar, até o ponto
destes amores se parecerem com ódio. Nós precisamos amar Jesus mais do que todas as coisas, se nós queremos ser seus discípulos. E a segunda exigência do discipulado está descrita aí no verso de número 27. O discipulado exige uma disposição para sofrer. Então, primeiro, o discipulado exige um amor supremo por Cristo. Esses são os termos de Jesus. Segundo, o discipulado exige uma disposição para sofrer. O chamado para seguir a Jesus é um chamado para o sofrimento. Jesus chama os seus discípulos a se identificarem com ele em seus sofrimentos. É um convite para a negação de nós mesmos, para a crucificação de nosso ego. O discipulado está inseparavelmente ligado à união com Cristo. E se Cristo sofreu, seus discípulos também sofrerão. Lucas 14, 27. E qualquer, Jesus disse, que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A gente, ao longo da nossa experiência, acabou banalizando muito, não é? Essa metáfora de carregar a própria cruz, né? A cruz tornou-se um símbolo muito banalizado, né? Em tom de brincadeira, de piada, a gente se refere a ter de suportar, por exemplo, a sogra ou o sogro, como ter o quê? De carregar a cruz, né? Tem gente que fala assim. Ou o cônjuge. É lógico, é brincadeira. Às vezes nós repetimos isso sem muita reflexão, mas isso diz algo. Isso carrega uma mensagem. É a mensagem de como a gente se refere a essa metáfora que Jesus usa aqui de maneira muito banal, sabe? Sem considerar as implicações, a seriedade do que há por trás da ideia de carregar a própria cruz, né? Então, é mais do que ter que suportar sogro e sogra, viu, irmãos? Carregar a cruz é muito mais do que isso. A gente deve se lembrar, por exemplo, que a cruz, naquele contexto, era um instrumento de vergonha pública, né? Era um instrumento de tortura. A cruz era um meio de execução do Império Romano para criminosos e para escravos naquele tempo. E Jesus chamar a atenção aqui dos seus ouvintes, dessa multidão, para esta segunda exigência do discipulado, também era um choque. Porque a gente precisa se lembrar que Jesus, até esse momento, ainda não tinha sido visto carregando a sua própria cruz. Jesus está pedindo aos seus aspirantes a discípulos que considerem esta exigência. Eles devem sofrer a mais dura pena condenatória se eles querem se tornar seus discípulos. A morte mais cruel, o meio de execução mais vexatório. Mas Jesus não tinha passado por isso ainda. Então imaginem o choque quando esses homens pensassem no que carregar a cruz significava de fato. Nessa rejeição social, esse sofrimento extremo, essa vergonha pública, ser morto como um criminoso. Naquele tempo, carregar a cruz aqui, irmão, significa caminhar para a sua própria morte, caminhar para a execução. Quando Jesus ele diz aqui, aqueles que quiserem se tornar seus discípulos, para tomarem a sua cruz, Jesus está dizendo que para segui-lo, nós vamos precisar morrer primeiro. E vamos precisar fazer isso aceitando as consequências dessa decisão. Abra sua Bíblia em Marcos,
capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Eu anotei aqui só 2 versículos, mas eu quero ler um pouco mais deste texto com os irmãos. Eu vou chamar a sua atenção de maneira especial para os versos 34 e 35, mas eu quero primeiro chamar a sua atenção para o verso 31. A partir do verso 31, Marcos 8, 31, diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto, veja só, todas estas coisas descritas no verso 31, ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Agora, esta palavra de Jesus para aqueles que desejam segui-lo, também dirigida a uma multidão e aos seus discípulos que estavam em meio a essa multidão, ela se conecta com um contexto em que Jesus fala do seu próprio sofrimento, daquelas coisas que importava que viessem a acontecer para que se cumprisse a palavra de Deus. Só que Pedro quis sentar na mesa para negociar com Jesus os termos do discipulado. Negociar a condição, as exigências. Quis repreender a Jesus. Falei assim: que conversa é essa? Que papo ruim é esse? Isso não existe. Que negócio é esse de morrer, de ser rejeitado? Que isso? Desse jeito ninguém vai querer seguir o Senhor mais. Daqui a pouco, nem nós que somos os poucos aqui que estão andando com o Senhor não anda mais. Você está tirando aí na sua popularidade, você está matando aí qualquer chance de você se tornar o mestre mais ouvido do nosso tempo. E a palavra de Jesus, dirigida a Pedro, irmãos, é muito dura. Ele repreende Satanás na vida de Pedro. Isso é um lembrete para nós, irmãos, de que este é um termo inegociável do discipulado cristão. Seguir a Jesus implica morrer como Jesus morreu. É um chamado para sermos crucificados com Ele. Para nós compreendermos a nossa experiência como sendo essa experiência que deriva da nossa profunda união com a pessoa de Jesus. E se nós estamos de fato unidos a Cristo, nós encarnamos a vida de Cristo na nossa própria vida. E encarnar em nossa própria vida a vida de Jesus significa encarnar na nossa experiência os sofrimentos de Jesus. É dessa maneira que o Bonhoeffer, no capítulo de número 4 do livro Discipulado dele, ele entende a experiência do sofrimento cristão. Ele entende como uma realidade resultante da nossa união com Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: assim como Cristo só é Cristo
sendo aquele que sofre e é rejeitado, também o discípulo só é discípulo no sofrimento e na rejeição, como se com ele fosse crucificado. O discipulado, como união com a pessoa de Jesus Cristo, submete o discípulo à lei de Cristo, isto é, submete-o à cruz. Não é isso que Jesus disse aos seus discípulos em seu discurso de despedida? O servo, o aprendiz, não é maior do que o seu mestre, não é maior do que o seu senhor. Se fizeram estas coisas a mim, se me rejeitaram, se me perseguiram, se fizeram estas coisas e aquelas coisas que ainda haveriam de fazer contra Jesus, contra mim, vão fazer contra vocês também. Vocês também terão de sofrê-las. Então, meus irmãos, o discipulado, ele está inseparavelmente ligado à nossa união com Jesus Cristo. Ele é o resultado, é um reflexo desta nossa união com Jesus Cristo, operada pelo Espírito por meio da fé. E se então Jesus sofreu, como discípulos de Jesus, nós também sofreremos. É isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, fala, na segunda epístola de Timóteo, não é? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. E assim, eu sei, irmãos, que a realidade do sofrimento desses primeiros cristãos, e mesmo a realidade do sofrimento de alguns cristãos do nosso tempo hoje, parece muito longe da gente, parece muito distante da gente. Isso não quer dizer que nós não soframos em medidas diferentes e em circunstâncias totalmente diferentes das circunstâncias dos sofrimentos de outros irmãos nossos. Mas veja bem, irmãos, o fato de nós não experimentarmos este tipo de sofrimento que é descrito na experiência dos primeiros cristãos, por exemplo, ali no primeiro século, ou nos primeiros séculos, ou alguns cristãos, irmãos nossos que sofrem em países em que há uma oposição declarada à fé cristã, o fato disso não estar acontecendo conosco agora não significa que isso não possa acontecer um dia. E se acontecer, nós estamos comprometidos como discípulos de Jesus com a exigência de sofrimento? Será que nós estamos prontos para compreender a anomalia, o sofrimento não como uma anomalia na vida cristã, mas como parte dela? Só que a gente precisa destacar, irmãos, que nem todo sofrimento é cruz também. Nem todo sofrimento é cruz. A cruz é o sofrimento que resulta da nossa fidelidade a Jesus Cristo. Existem outros sofrimentos que são causados pelo nosso próprio pecado, que são um resultado da nossa desobediência, da tolice do nosso coração. Nós precisamos fazer essas distinções também. Nós precisamos ter isso claro em nossa mente, para que a gente não ande falando por aí que nós estamos sofrendo por amor de Jesus, né? Às vezes a gente está sofrendo porque tomamos decisões erradas, agimos mal. De alguma maneira a gente procurou aquele sofrimento ou estamos colhendo a consequência de algum pecado que nós cometemos e que trouxe sofrimento consigo. Então nós precisamos refletir, irmãos, se nós estamos dispostos a permanecer fiéis a Jesus, mesmo quando isso nos custa rejeição. A gente está preparado, será, para ser mal compreendido, para ser criticado?
ou até mesmo para ser excluído por causa do Evangelho? Será que a gente está pronto para isso? Nós precisamos considerar essa exigência, o custo de seguir a Jesus e essa exigência de sofrimento. Em terceiro lugar, e por último, o discipulado ele exige renúncia total. É o que nós vamos ver lá no verso 33 de Lucas 14. O Jonas Madureira escreveu um pequeno livro que se chama O Custo do Discipulado, e ele diz que os vínculos com as coisas que nós possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos de nós são incapazes de seguir a Jesus. Irmãos, o chamado para seguir a Jesus é um chamado para nós depositarmos a nossa confiança aos cuidados do Criador, do nosso Pai Celestial. Nós não devemos viver as nossas vidas como um resultado do nosso próprio esforço para a autopreservação. Por isso que Jesus está dizendo aí no verso 33 do capítulo 14 que todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus ele está aqui atacando, falando a respeito de uma das áreas mais sensíveis da vida humana, que é o apego às posses e à segurança. A ideia aqui de renunciar não é tanto a ideia de se desfazer de tudo aquilo que você tem. Não é como, por exemplo, o que Jesus pediu naquele contexto da conversa com o jovem rico ao jovem rico. Ele pode pedir isso de nós. Nós precisamos estar conscientes disso. Ele está exigindo isso de nós. Uma renúncia total aos nossos próprios meios de subsistência. Mas a ideia aqui é a ideia não de abrir mão no sentido de dar, sabe? Eu vou me desfazer disso. A ideia aqui de renunciar é a ideia de abrir mão de reivindicar. Jesus está dizendo aqui aos seus potenciais discípulos, aos seus ouvintes, que eles devem reconhecer que todas as coisas pertencem ao Senhor. Jesus não está falando de abandonar literalmente todos os seus bens, mas de reconhecer que tudo que nós temos pertence a Ele de forma absoluta. E se tudo pertence a Ele, então tudo deve ser submetido a Ele. Nós devemos abrir mão de reivindicar estas posses como se fossem nossas. Mas nós agora as colocamos a serviço do Senhor. Mesmo que colocar estas coisas ao serviço do Senhor signifique abrir mão dessas coisas. Abrir mão dessas coisas. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Isso conversa, está muito conectado com o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Quando nós vamos ali a Mateus no capítulo 6, e quando nós vemos Jesus corrigindo a nossa perspectiva a respeito da vida, dos nossos anseios ali no capítulo 6, Jesus vai falar contra a ansiedade exatamente nesse contexto de uma preocupação com os meios de subsistência da vida humana, com aquelas coisas que são as coisas mais básicas para a nossa subsistência. Mas o contexto daquela fala de Jesus, daquele ensino de Jesus, é o contexto da correção da ambição dos seus discípulos. Jesus diz lá que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas devemos ajuntar tesouros no céu. Porque há um sentido em que as nossas posses, os nossos bens, são aquelas coisas em que nós costumamos a depositar a nossa confiança. Então, se a nossa conta está no azul,
se nós conseguimos pagar todas as nossas despesas, se nós não estamos devendo a ninguém, se as coisas estão acontecendo direitinho, eu me sinto tranquilo, sabe? Eu me sinto, de certa maneira, seguro. Mas o contrário também acontece. Quando é difícil arcar com os compromissos, quando a vida é dura, quando faltam recursos, a gente se desespera. Nos falta renunciar todas as coisas por causa de Jesus, irmãos, e confiar a nossa vida aos cuidados do Pai Celestial. Saber que Ele é quem cuida de nós. Que essas situações podem até mesmo nem serem situações definitivas, que vão se perpetuar ao longo de toda a nossa vida, mas ainda que sejam, Ele é quem nos sustenta. Ele é quem cuida de nós. E nós confiamos a nossa vida a Jesus. Nós abrimos mão de reivindicar coisas como se fossem nossas, de Jesus. Nós não barganhamos com Jesus. Nós não estamos aqui entregando nossos recursos, nós não damos o dízimo esperando ver o que Deus vai fazer por nós depois. Essa é a experiência de tantos cristãos, ditos cristãos no mundo hoje, que abrem mão dos seus recursos, mas esperando a recompensa. Como se a relação com Jesus fosse uma relação de perde e ganha, sabe? Eu perco agora para me ganhar depois, eu dou agora, mas eu recebo. É um investimento. Não, irmãos. Há um sentido em que nós perdemos porque é preciso perder mesmo. É preciso perder nosso falso senso de segurança naquelas coisas que nós conseguimos manter, sabe? Que nós podemos conquistar por meio do nosso esforço. É preciso que nós percamos, renunciemos a um estilo de vida que não reflete, de fato, a vida que glorifica ao Senhor, que honra ao Senhor, que prioriza ao Senhor. É preciso que nós renunciemos a viver do nosso jeito, a fazer as coisas do nosso jeito, mesmo na nossa experiência de fé. O discipulado é sempre do jeito de Jesus. Irmão, não tem conversa. Jesus não vai negociar isso com a gente. Não vai, não tem negociação. Não tem meio termo. Ou vai ou racha, irmãos. É assim que funciona. É assim que funciona. E nós precisamos considerar isso. O discipulado, então, ele exige essa mudança de perspectiva. Porque nós deixamos de ser donos, nós abrimos mão de reivindicar as coisas do Senhor como se fossem nossas, para nós nos tornarmos mordomos, para nós reconhecermos o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. E para nós, então, passarmos a administrar os recursos que Ele nos confia de acordo com a sua vontade. Nós deixamos de ser pessoas que estão controlando a vida em seu entorno para nos tornarmos pessoas que dependem do senhorio e do controle de Jesus em sua própria vida. Então, o discipulado cristão, irmãos, exige renúncia total de nossa própria vida. Se Jesus pedisse algo que para nós é algo muito especial, muito caro, será que nós somos pessoas que seriam capazes de entregar isso a Jesus? Será que a nossa segurança está em Jesus? Ou está nas coisas que nós possuímos e que produzem esse vínculo de pertencimento nosso com este mundo? Será que nós aprendemos a confiar no Senhor de fato?
Jesus ele vai fazer, antes do verso 33, mas nós não vamos gastar tempo refletindo sobre isso, ele vai usar duas parábolas aí, que é a do construtor e a de um rei que sai para a guerra, para poder mostrar a necessidade de nós nos tornarmos conscientes do custo envolvido em seguir a Jesus. É o que eu disse lá no início. Discipulado exige uma resposta consciente ao chamado de Jesus. Não é, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Não, não é assim. Os termos estão claros. As cartas estão na mesa. As exigências foram feitas. Jesus está dizendo assim, considere. Calcula aí, aprende a calcular, senão você vai passar vergonha lá no final. Cuidado. O resultado de seguir a Jesus meramente como um curioso, descompromissado, não é boa coisa, não. Nós precisamos nos lembrar de Mateus 7, no Sermão do Monte também. Gente que achava que seguia Jesus. Senhor, Senhor, mas nós não fizemos tantas coisas. Nunca conheci você, indivíduo. Nunca conheci, não sei quem você é. Apartai-vos de mim. O compromisso que o discipulado exige não é às cegas. Jesus nos faz saber, irmãos, o que está em jogo. E o discipulado cristão é isso, é um convite a encarnarmos a vida de Cristo em nossa própria vida. Mas isso não vai ser possível a menos que a gente considere essas exigências que Jesus faz. Jesus não vai negociar esses termos, Jesus não admite meios discípulos, e a gente precisa responder a essa pergunta. Nós estamos dispostos? Nós ainda estamos dispostos a sermos discípulos, verdadeiros discípulos de Jesus? Eu quero concluir chamando a sua atenção para parte do ensino do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. A chamada por alguns a carta da alegria, né? Mas Paulo inicia a sua carta se comunicando com os crentes da igreja de Filipos, falando a respeito de seus sofrimentos. Porque essa era uma maneira do apóstolo Paulo se conectar com o sofrimento daqueles seus irmãos que receberam aquela sua correspondência. Eles estavam sofrendo também, como era comum a experiência dos primeiros cristãos. E os filipenses eram muito amados por Paulo. Paulo deixa isso claro algumas vezes na sua carta aos Filipenses, embora seja uma carta pequena, porque eles eram apoiadores do ministério de Paulo, eram gente que tinha estado e que permanecia com Paulo nas circunstâncias mais difíceis que ele havia enfrentado. Mas Paulo chama a atenção dos seus ouvintes para uma alegria que independe das circunstâncias. Então ele fala a respeito dos seus próprios sofrimentos como uma maneira de se conectar à experiência dos seus ouvintes e como forma de chamar, de estimular os seus ouvintes a permanecerem firmes no seu testemunho do Evangelho, mesmo enquanto sofrem. E aí o estímulo do apóstolo Paulo, ele ganha ares de uma força muito maior ainda quando ele chega no capítulo 2 e ele fala sobre a humilhação de Jesus Cristo. Ele fala sobre os sofrimentos de Jesus Cristo. Sobre a maneira como Jesus se sujeitou à vontade de Deus Pai para cumprir o propósito redentor do Pai. E ele fala sobre a exaltação de Jesus Cristo. Mas o contexto ainda é dor, ainda é sofrimento. Aquelas pessoas ainda estão sentindo dores. Elas estão sendo rejeitadas por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa do seu compromisso com Jesus. E a pergunta que poderia ficar é, mas vale a pena
Vale mesmo a pena? Paulo vai chamar no capítulo 3 a atenção dos seus ouvintes para alguns falsos mestres que talvez estivessem se fazendo essa pergunta e estivessem querendo convencer aqueles cristãos que não vale a pena não. Não mexe com esse negócio não, rapaz, que isso é pesado demais, não precisa ser desse jeito, dá para ser mais leve, dá para ser mais gostosinho. Não precisa desse negócio todo não. Paulo se refere a eles como inimigos da cruz de Cristo. Chama eles de falsos mestres, de cães. E no capítulo 3, Paulo responde a essa pergunta, se vale a pena ou não. Ele diz que considerou todas as coisas como perda, como lixo, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. É também o apóstolo Paulo que nos disse que se nós fomos crucificados com Cristo, se o discipulado ele nasce, ele resulta dessa nossa união com Cristo, ele diz, se nós fomos crucificados com Ele, também com Ele nós ressuscitaremos. A experiência do discipulado cristão, o custo do discipulado cristão é o custo que a cruz reflete. É morte, irmãos. É morrer para o nosso jeito. Mas não é morrer enquanto nós estávamos vivendo uma boa vida e agora a gente tem que abrir mão dessa boa vida. Mas é morrer para descobrir a vida verdadeira. Porque a realidade não é que nós estamos vivos antes de Jesus, então a gente tem que morrer. A realidade é que a gente está morto. É o que Paulo também diz escrevendo aos Efésios, no capítulo 2. Antes de Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pensando que estamos vivos, né? Fazendo as coisas do nosso jeito. Andando à nossa própria maneira, como se a gente não estivesse suscetível à influência, como a gente refletiu na última aula. Mas Paulo está dizendo lá em Efésios 2, que nós estávamos seguindo o curso deste mundo. Vivendo segundo o príncipe, as potestades do ar. Ou seja, não tem nada de original no nosso jeito de viver, não. Nós estávamos ainda dando ouvidos à mentira da serpente, mortos. Mas Deus em Cristo Jesus nos vivificou. Só que Jesus já também nos ensinou, uma semente não pode dar o seu fruto sem que primeiro ela morra na terra. E Jesus nos mostrou isso na própria experiência dele. Morrendo para ressuscitar, então, ao terceiro dia. Só que nenhum de nós vai experimentar o poder da ressurreição de Jesus sem saber primeiro o que é ser crucificado com Ele. Nenhum de nós. As cartas estão na mesa, irmão. As exigências de Jesus são claras, foram feitas. E a todo aquele que tenta fazer como Pedro, não precisa ser assim, nós precisamos nos lembrar da repreensão de Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, vai nos custar tudo. Tudo. E é duro, é difícil, mas deve nos fazer pensar, refletir, para nós nos ancorarmos também na experiência, na esperança que o apóstolo Paulo manifestou escrevendo aos Filipenses, para derivarmos o significado das nossas vidas, da nossa comunhão com Jesus, aguardando o dia da ressurreição. Amém?